cheiro vai depois ocupar muito espaço. Já está a gravar. A partir de agora, tudo o que disserem está gravado. Muito bem. Então, como podem perceber, até por ligação com o que eu disse, para mim há sempre este tema da satisfação e adequação de serviço. Caso contrário, não evoluímos aqui no tema, digamos. E então, era importante isto andar. Ok. Porquê que... Desculpa lá que eu ainda tenho que estar aqui a admitir pessoas e não é tão fácil estar a falar e ao mesmo tempo a admitir. Muito bem. Porquê que é importante e todos os setores devem avaliar a satisfação de serviço? E depois nós já vamos falar um bocadinho sobre o que é a satisfação de serviço e com quem é que nós interagimos para isso. Mas porquê que é tão importante e principalmente quando eu penso em IPSS ainda me sai mais intuitivo que haja uma avaliação da satisfação. As IPSS têm uma forma de estar bastante mais pura, digamos, do que as empresas, porque elas existem para servir alguém, elas existem para ter um impacto na comunidade onde estão inseridas ou para satisfazer necessidades específicas de um público que de alguma forma estava identificado que não estava a ser servido, não é? As IPSS, além disso, a maioria, ou eu diria mesmo todas, têm também aqui uma componente muito específica que é o financiamento. Portanto, nem todos os serviços das IPSS são remunerados e, portanto, têm que obrigatoriamente trabalhar com donativos privados ou com donativos de empresas ou mesmo com candidaturas, de modo a poderem financiar a sua atividade. E o que é que acontece? Acontece que, à medida que os setores vão evoluindo, cada vez há mais concorrência, cada vez há mais informação e, portanto, tem que se tomar decisões sobre onde é que nós vamos aplicar o nosso dinheiro, quer seja um donativo empresarial, quer seja um donativo privado, quer seja uma candidatura. Há um conjunto de concorrência que está a acontecer para um bem que é limitado e que é escasso, que é o dinheiro. E então tem que haver uma escolha, e a escolha vem muito do que é que eu apresento como um comprovativo do impacto que a minha instituição tem junto de uma comunidade, para que quem está a tomar a decisão de financiamento, mais uma vez até num donativo, fique claro que está a dar esse financiamento a alguém a quem reconhece um mérito. E, portanto, a satisfação, de certa forma, é a prova que vocês podem dar. Quando uma instituição apresenta a satisfação do serviço prestado, e depois já vamos falar das diferentes ordens a quem esta satisfação pode ser enviada, está, de certa forma, a medir o impacto da sua atuação. E, portanto, esse impacto depois pode ser uma forma de convencer o financiamento. Muitas vezes também o financiamento, e agora já estou a falar em candidaturas, muitas vezes o impacto é exigido uma evolução desse impacto de modo a poder ter mais uma segunda tranche ou uma terceira tranche. Então entra novamente aqui a necessidade da medição da satisfação, exatamente para se poder perceber se a evolução está a correr de acordo com o que estava pré-definido. Sendo assim, pronto, é dizer que dada a dificuldade de neste momento se marcar os PCRs para as situações que têm os casos positivos, que é possível marcar nas farmácias de serviço, como é óbvio. E, portanto, eu estava aqui a pensar que amanhã depois se calhar se vê com a Teresa... colega, deve colocar no silêncio. Eu não sei quem está a falar, mas se puder pôr no mute, eu agradecia. Pois, devemos colocar todos no silêncio. Pronto. Estava a falar sobre os projetos e muitas vezes as candidaturas a que as IPSS se candidatam têm um propósito específico e, portanto, também é preciso reportar o que é que foi o impacto desse financiamento específico que apareceu para
para esse fim, para esse projeto. E, portanto, a satisfação, novamente, entra em cena como uma prova de que aquele financiamento foi bem aplicado, que aquele projeto foi bem sucedido. E, portanto, isto é quase como se fosse um ciclo virtual que se auto-reforça, em que cada vez que eu meço a satisfação tenho uma melhor ideia do impacto. Se eu tenho uma melhor ideia do impacto, eu posso convencer pessoas a investirem na minha instituição, independentemente da forma como estão a investir, e com isto eu posso gerar novos serviços, eu posso melhorar determinados serviços e ter melhor impacto e ter mais financiamento. Portanto, é um ciclo virtual que se auto-reforça e que faz todo o sentido que exista e que nós consigamos cada vez mais ter melhores dados e mais dados. Ok? Então, qual é que é, normalmente, a satisfação é um inquérito que eu tenho que fazer. Depois já vamos discutir os diferentes tipos de inquéritos que existem. E depois, se quiserem, eu não sei qual é que é propriamente o modelo com que costumam trabalhar, mas eu no final mando sempre a apresentação. Mas nada que está aqui é segredo de Estado. E assim poupam algum tempo em termos de apontamentos e podem estar mais preocupados com a interação e menos com tirarem as notas. Portanto, o típico de uma avaliação de satisfação é fazer um inquérito, não é? E o inquérito, assim, grosso modo, tem 6 passos. Tem um primeiro passo que pode parecer, aliás, todos estes passos vocês podem dizer que é completamente intuitivo, mas em todas as organizações estes passos nem sempre são discutidos com a profundidade que devem ser discutidos e depois há uma expressão muito curiosa em inglês que diz trash in, trash out, não é? Que é, se eu não defino bem o ponto de entrada e tenho lixo à entrada, vou ter lixo à saída de certeza. E, portanto, num inquérito, ainda é mais importante ficar muito claro estes 6 passos. E então o que é que são estes 6 passos? O primeiro passo é o que é que nós queremos medir. E aqui começa a discussão toda. Porquê? Porque há aqui diferentes vícios, vou-lhe chamar assim. A primeira coisa é que nós não somos suficientemente precisos no que queremos medir. E com isso surge uma tentação que normalmente não ajuda na realização dos inquéritos, que é o já agora. Já que nós vamos perguntar sobre uma coisa, por que não perguntamos sobre outra? E o que vai fazer com que o inquérito possa perder um pouco a sua validade, porque o já agora pode levar a que o nexo das perguntas não faça sentido, pode fazer com que o inquérito fique mais longo do que era suposto e depois as pessoas já não querem responder porque já estão cansadas, pode fazer com que as pessoas não percebam o que é que aquele tema tem ali a ver e, portanto, já não conseguem entender o encadeamento das perguntas. Portanto, a definição do que é que nós queremos fazer e perguntar é muito, muito importante. E, portanto, isto é uma discussão que tem que existir sempre à partida e que tem que haver um consenso do que é que nós queremos atingir. Se é para avaliar a performance ou a satisfação do serviço Jardim de Infância durante o ano, as perguntas têm que ser sobre o que aconteceu durante aquele ano. Não vale a pena perguntar de há 2 anos atrás ou do que é que nós gostávamos de fazer para a frente, não é? Da mesma forma, não vale a pena fazer perguntas de coisas que estão à volta do Jardim de Infância. Quem diz o Jardim de Infância diz outra coisa qualquer. É também muito importante, e é nesta altura que se define se é um inquérito que nós queremos fazer anual, ou seja, com uma determinada periodicidade, ou se é um inquérito isolado. E isto porquê? Porque se são inquéritos, e os inquéritos de satisfação, para serem bem feitos, exceto em situações muito específicas, quando, por exemplo, estamos a testar qualquer coisa, eles devem ser repetidos, que é para nós podermos ver a evolução ao longo do tempo. E para eu poder ver a evolução ao longo do tempo, eu tenho que garantir que há perguntas que são iguais de uns anos para os outros. Porque se eu mudo as perguntas, mudo a ordem das perguntas, ou mudo a escala das perguntas, eu perco a comparação com o que aconteceu no ano anterior. E, portanto, já tenho muito mais dificuldade em perceber a evolução. Okay? E, portanto, é também nesta altura
que quando nós definimos a periodicidade, nós percebemos quantas perguntas é que podemos fazer. Dando-vos um exemplo. Se nós queremos fazer, e eu vou dando aqui alguns exemplos da minha vida profissional, porque é mais fácil para mim, mas estejam à vontade para me desafiar e para partilhar exemplos. Nos hospitais onde eu trabalhei, houve uma altura que nós precisávamos perceber exatamente como é que estavam a correr as consultas. E, portanto, cada vez que a pessoa ia à consulta, recebia um mini inquérito. E a palavra mini é chave. Porquê? Porque normalmente as pessoas vão a mais do que uma consulta. E, portanto, se tiverem que estar sempre a responder a perguntas, é bom que sejam 2, 3 perguntas, porque aquilo vai acontecer com uma determinada frequência. Senão, à terceira vez já ninguém responde. Da mesma forma, se nós quisermos avaliar como é que foi o comportamento durante um ano inteiro, nós já podemos pensar sobre um inquérito um bocadinho mais longo. Qualquer coisa que demore mais do que 5 minutos a responder, e é 5 minutos reais, e não 5 minutos naquela lógica figurada do número, normalmente perde completamente o impacto, porque as pessoas começam a ficar cansadas e já não respondem, ou respondem qualquer coisa, não é? E, portanto, os dados já não são considerados válidos. Portanto, uma vez definido exatamente o que é que eu quero medir, com que periodicidade é que eu quero medir, e exatamente o que é importante, eu tenho que definir o público-alvo. E o público-alvo, normalmente, novamente, pode parecer aqui, nós definimos sempre o público-alvo, mas nem sempre nós definimos completamente o público-alvo. Porque o público-alvo nós temos que perceber quem são e quantos é que são. E porquê? Porque nós temos que perceber se os dados que nós estamos a receber, o número de inquéritos que estamos a receber, é representativo da população que nós queremos abordar ou não. Se eu tenho 1000 utentes de um centro de dia e recebo 10 respostas, não é relevante. E se receber 100 respostas também não é relevante. Portanto, eu preciso de não só definir quem é que vai responder, mas também quantos é que são, para eu perceber exatamente quando é que começa a ser uma amostra representativa. Depois, eu também, neste público-alvo, eu preciso perceber quem é que consegue responder, quem é que é verdadeiramente a pessoa que avalia o serviço. Isto põe-se muito quando nós trabalhamos quando o beneficiário e o decisor são duas pessoas diferentes. Por exemplo, novamente, um jardim de infância, o beneficiário é a criança, mas o decisor é os pais da criança. Portanto, eu vou inquirir os pais. Vocês dizem, isso é fácil. Agora, se formos para, por exemplo, um centro de dia de terceira idade, nem sempre o público-alvo vai ser o vosso beneficiário. Muitas vezes é o decisor que está a avaliar se aquele serviço que lhe está a ser prestado, porque foi ele que decidiu que ele lá inscrever o pai, a mãe, o cônjuge, conforme as situações, está a corresponder às suas necessidades ou não. E, portanto, nós temos que estar a garantir que estamos a envolver o decisor neste público-alvo. Também é muito importante eu perceber as características que este público-alvo tem. Ou seja, são todos da mesma idade ou se têm idades diferentes, são todos da mesma zona geográfica ou são de zonas geográficas diferentes, se podem ter aqui temas de níveis sociais diferentes ou não, porque tudo isso é informação relevante e que também vai influenciar as respostas, e se vai influenciar as respostas, então eu tenho que ter em consideração isso quando faço as perguntas. Caso contrário, eu depois posso ter aqui alguma dificuldade em perceber porque é que eu tenho um grupo que diz que está tudo bem e um grupo que diz que está tudo mal. E depois eu não consigo acionar. Mais uma vez, a importância de um inquérito de satisfação é eu poder tomar ações a seguir. Se eu não consigo entender quem é que respondeu ou se há padrões na resposta, eu tenho muito mais dificuldade em definir ações. Okay? Pronto, então a seguir nós definimos qual é o instrumento que vamos utilizar para recolher os dados. E depois eu já tenho aqui mais à frente, em detalhe, as diferentes formas de recolher dados, porque depende muito do tipo de entrevista que eu quero fazer, do tipo de dados que eu quero recolher. Mas isso é uma decisão que eu tenho que tomar
depois de perceber quem é que é o público-alvo e depois de eu perceber qual é que é a periodicidade e quantas pessoas é que eu quero abranger. Ok? Vamos partir para a recolha de dados, e na recolha de dados há uma série de cuidados também que têm que ser feitos ou tidos em consideração. Por exemplo, eu tenho que perceber se os dados vão ser anónimos ou não. Há determinadas perguntas que nós já sabemos que as pessoas só respondem se for anónimo, e portanto temos que ter essa parte em consideração. Mas se forem anónimo, eu não posso, tenho que, por exemplo, não posso pedir nomes à pessoa mesmo quando estou a começar a escrever o inquérito. Ou seja, nem é preencher o cabeçalho, muitas vezes por uma questão de delicadeza, então como é que se chama? Não posso fazer isso. Da mesma forma como não posso pôr a pessoa a recolher os dados que conhece o interlocutor, não é? Porque aí deixa de ser anónimo. São pequenos cuidados que têm que ser tidos em consideração, mas que muitas vezes nós, na pressa do dia-a-dia, e mesmo sem ser depressa, não nos lembramos porque achamos que não é relevante, mas para a própria pessoa pode ser relevante e, portanto, a recolha de dados tem que ser feita com algum cuidado. Eu diria que estes primeiros 4 passos são aqueles que toda a gente faz, não é? E normalmente corre tudo bem até aqui. O desafio está no 5º e no 6º passo. A organização e análise dos dados e depois nas conclusões. Na organização e análise dos dados, o que é que pode aqui acontecer? Se eu não recolhi um conjunto de informação relevante, por exemplo, para caracterizar quem está a preencher o inquérito, eu depois, quando recebo os dados, posso não perceber as respostas. Da mesma forma como, se eu não pus que todas as respostas eram obrigatórias, ou que todas as perguntas tinham que ter uma resposta obrigatória, depois pode-me faltar dados. Eu até acho que recebi 2.000 pessoas, 600 inquéritos, mas depois só tenho 300 respostas, porque houve ali uma série de inquéritos que não estavam preenchidos. Mas estes dados eu tenho também que ver como é que é a evolução face ao passado. Ou face ao passado, ou então face a um benchmark qualquer. E normalmente aparece sempre uma pergunta nesta altura do campeonato que é: mas que benchmark é que nós podemos fazer? Como é que eu sei se a percentagem de respostas que eu estou a ter é correta? Como é que eu sei se este nível de satisfação é o correto ou não? Eu normalmente dou sempre o mesmo conselho, porque continuo a acreditar nele e também é assim que, de certa forma, a indústria faz, que é partilhem experiências entre vocês. Portanto, mais do que saber se 35% das minhas respostas faz sentido ou não, é eu falar com outras associações que têm exatamente o mesmo âmbito de atuação, ou que pelo menos naquela área têm o mesmo âmbito de atuação, e perguntar qual o nível de resposta que costumam ter. E perguntar quantas pessoas é que dizem que estão muito satisfeitas, por exemplo. Porque isso é a forma mais rápida de vocês perceberem como é que vocês comparam com outros, e isto não precisa de ser concorrência direta. Reparem, pode estar um no Porto e o outro em Lisboa. Não acontece nada. O que interessa é o tipo de serviço que está a ser prestado e o público-alvo que está a ser inquirido. E isto já serve para nós usarmos como ponto de comparação dos dados que nós estamos a receber. E depois então vamos para o 6º passo, que é as conclusões. E nas conclusões há sempre aqui 2 partes. Tem uma primeira parte que é a comunicação. Quando nós fazemos um inquérito de satisfação, nós devemos comunicar os resultados, obrigatoriamente. Pode ser a fixar num placar, pode ser fazer uma reunião, pode ser mandar um mail, pode ser escrever no jornal, o que vocês quiserem. Mas tem que haver esta comunicação. E porquê? Eu diria que é por 2 grandes motivos. O primeiro é um critério de transparência, não é? Eu recebi os dados e isto foram os resultados. O segundo tem a ver com consequência. Consequência, até melhor do que consequência, é adesão. Que é, se eu participo num inquérito, dei do meu tempo para responder a um inquérito, que é de um sítio onde eu costumo ir com frequência, eu tenho alguma curiosidade em conhecer os resultados. Se eu não conheço os resultados, para a próxima vez eu penso 2 vezes antes de responder.
E se à segunda mesmo assim eu respondo e continuo sem receber os resultados, à terceira não vou responder de certeza. Porque eu não sei o que é que acontece, não sei se aquilo é consequente ou não. Então para que é que eu vou estar a participar nisto? Não é? E portanto, a comunicação é crítica para fazer as pessoas participarem e para dar transparência ao inquérito. Obviamente nós não precisamos de apresentar tudo, não é? Podemos começar por apresentar quantas respostas é que foram recebidas, podemos apresentar 2 ou 3 perguntas que são mais impactantes, qual é que foi o nível de resposta que foi dado, e há diferentes formas de eu apresentar esses dados, mas eu tenho que ir comunicando alguma coisa. A segunda coisa é definir o plano de ação. Como eu estava a dizer, ok, eu fiz isto para alguma coisa, foi para ver se as pessoas estão satisfeitas ou não. Se as pessoas estão satisfeitas, ótimo. Há sempre pontos de melhoria. Quais é que eu vou fazer ou não? Ou então isto está tão bom que o melhor é manter, mas então o plano de ação é manter.